1984, Parte 1, Capítulo 1. Era um brilhante dia fresco de abril. Os relógios badalavam a 1 da tarde. Winston Smith, o queixo socado no peito, num esforço de escapar dos ventos cruéis, atravessou rápido as portas de vidro do edifício Mansões Victory, apesar de não rápido o suficiente para evitar que uma lufada de poeira arenosa entrasse numa espiral junto dele. O corredor cheirava a repolho fervido e tapetes velhos de pano. No fim, um cartaz colorido, grande demais para ficar à mostra num ambiente fechado, preso à parede. Exibia apenas um rosto gigante, mais de 1 metro de extensão. O rosto de um homem de cerca de 45 anos de idade, com um pesado bigode negro e traços rusticamente belos. Winston foi para as escadas. Não adiantaria tentar o elevador. Até mesmo em tempos melhores, dificilmente funcionava, e no momento a corrente elétrica estava cortada durante o dia. Era parte do esforço econômico em preparo para a Semana do Ódio. O apartamento ficava no 7º andar e Winston, que tinha 39 anos e uma úlcera varicosa sobre o tornozelo direito, subiu devagar, descansando diversas vezes no caminho. Em cada andar, na frente do poço do elevador, o cartaz do rosto imenso mirava da parede. Era um desses retratos planejados de modo a que os olhos acompanhassem os seus movimentos. O grande irmão está observando você, a legenda abaixo da imagem descrevia. Dentro do apartamento, uma voz delicada lia uma lista de números que tinha a ver com a produção de ferro gusa. A voz vinha de uma placa oblonga de metal, como um espelho opaco que formava parte da superfície da parede direita. Winston pressionou um interruptor e a voz afundou de leve, apesar das palavras ainda estarem distinguíveis. O instrumento, teletela chamava-se, poderia ter o volume diminuído, mas não havia como desligá-lo por completo. Ele se moveu para a janela. Uma figura frágil e diminuta, o descarnado de seu corpo apenas enfatizado pelo macacão azul que era o uniforme do partido. O cabelo era bastante claro, o rosto naturalmente rubicundo, a pele tornada áspera por sabão areento e lâminas de barbear sem fio, e o frio do inverno que terminara fazia pouco. Do lado de fora, mesmo através do vidro fechado da janela, o mundo parecia frio. Pela rua, pequenos redemoinhos de vento giravam poeira e papel rasgado em espirais, e apesar de o sol brilhar e o céu estar azul forte, parecia não haver cor em nada, exceto pelos pôsteres grudados por toda parte. O rosto de bigode negro mirava para baixo de todos os cantos. Havia um na entrada de uma casa imediatamente à frente. O grande irmão está observando você, a legenda dizia, enquanto os olhos escuros perscrutavam os de Winston. Descendo a rua, outro pôster, rasgado em um canto, sacudia com as irregularidades do vento, alternando entre cobrir e descobrir a única palavra: Sosang. À distância, um helicóptero varria por entre os telhados, pairando por um instante como uma mariposa,
e disparando para longe em curvas. Era a patrulha de polícia, espiando dentro das janelas. As patrulhas não importavam, no entanto. Apenas a polícia do pensar importava. Às costas de Winston, uma voz da teletela seguia tagarelando sobre Ferragusa e o superávit obtido pelo nono plano trienal. A teletela recebia e transmitia simultaneamente. Qualquer som que Winston fizesse mais alto que um sussurro seria captado por ela, e mais, se ele permanecesse dentro do campo de visão dominado pela placa de metal, poderia ser visto além de ouvido. Não havia, é claro, uma forma de saber se alguém estava sendo assistido em qualquer dado momento. Com que frequência ou com qual sistema a polícia do pensar sintonizava em qualquer rede individual era apenas especulação. Era até mesmo concebível que assistissem a todo mundo o tempo inteiro, mas, de qualquer forma, eles poderiam sintonizar na sua rede quando quisessem. A pessoa tinha que viver, de fato vivia, um hábito que se tornava instinto, com o pressuposto de que todos os sons que fazia era entre ouvidos e, exceto pela escuridão, todos os movimentos escrutinados. Winston permaneceu de costas para a teletela. Era mais seguro. No entanto, como ele bem sabia, até costas podem revelar muito. A 1 quilômetro de distância, o Ministério da Verdade, seu local de trabalho, assomava em vastidão branca acima do horizonte encardido. Esta, ele pensou com uma espécie de desgosto vago. Esta era Londres, cidade principal da pista de pouso 1. Ela própria, a terceira província mais populosa da Oceânia. Ele tentou espremer alguma memória de infância que lhe diria se Londres sempre havia sido assim. Será que sempre houve estes panoramas de casas do século XIX apodrecendo, as laterais fortificadas com vigas de madeira, as janelas remendadas com papelão e os tetos de ferro corrugado, as insanas paredes de jardim caídas por todos os lados? E as áreas bombardeadas onde a poeira de gesso redemoinhava no ar e a salgueirinha se dispersava por cima de pilhas de detritos, e os locais onde as bombas haviam limpado uma zona maior e surgiram colônias sórdidas de casebres de madeira que mais pareciam galinheiros. Mas não adiantava de nada. Ele não conseguia se lembrar. Nada permanecia de sua infância, exceto uma série de quadros iluminados surgindo contra pano de fundo nenhum e majoritariamente ininteligíveis. O Ministério da Verdade, Miniver em novilíngua, era surpreendentemente diferente de qualquer outra coisa visível. Era uma enorme estrutura piramidal de brilhante concreto branco, disparando para o alto, terraço depois de terraço, 300 metros ar acima. De onde Winston estava, mal se conseguia ler, decifrado do frontispício branco em letra gigante, os 3 slogans do partido. Guerra é paz. Liberdade é escravidão. Ignorância é força. O Ministério da Verdade continha, dizia-se, 3.000 recintos acima do nível do chão e ramificações equivalentes abaixo do térreo. Espalhadas por Londres, havia apenas 3 outras construções de aparência e tamanho similares. Elas apequenavam a arquitetura ao redor de forma tão completa que,
do teto do prédio Mansões Victory, era possível ver todas as quatro ao mesmo tempo. Eram os lares dos quatro ministérios, entre os quais o aparato inteiro do governo se dividia. O Ministério da Verdade, que se responsabilizava por notícias, entretenimento, educação e as belas artes. O Ministério da Paz, que se responsabilizava pela guerra. O Ministério do Amor, que mantinha a lei e a ordem. E o Ministério da Abundância, que era responsável por questões econômicas. Seus nomes em novilíngua: Miniver, Minipax, Minimor e Minibum. O Ministério do Amor era o realmente assustador. Não havia janelas de forma alguma. Winston nunca estivera dentro do Ministério do Amor, nem chegara a meio quilômetro de distância dele. Era um lugar impossível de entrar, exceto para assuntos oficiais, e então, apenas através de um labirinto de emaranhamentos de arame farpado, portas de aço e ninhos de metralhadoras escondidos. Até mesmo as ruas que levavam para as barreiras externas eram vigiadas por guardas com cara de gorila em uniformes negros, armados com cacetetes. Winston se virou rápido. Ele havia programado sua expressão facial num otimismo silencioso, que era aconselhável usar ao encarar a teletela. Atravessou o recinto para a cozinha minúscula. Ao deixar o ministério naquele horário, ele havia sacrificado o almoço na cantina e estava ciente de que não havia comida na cozinha, exceto por um naco de pão escuro que tinha que ser economizado para o café da manhã do dia seguinte. Da estante, ele retirou uma garrafa de líquido sem cor com um rótulo branco simples escrito Gin Victory. Soltava um cheiro doentio, oleoso, como o destilado chinês de arroz. Winston serviu quase uma xícara de chá inteira. Preparou-se para um choque e virou a bebida de uma só vez como uma dose de remédio. De imediato, seu rosto ficou escarlate e escorreram lágrimas dos olhos. Aquele negócio era como ácido nitroso e, mais do que isso, ao engolir, tinha-se a sensação de ser atingido na nuca com um porrete de borracha. No momento seguinte, no entanto, a queimação na barriga desapareceu e o mundo começou a parecer mais animado. Ele sacou um cigarro de um pacote amassado com a marca Cigarros Victory e, descuidado, ergueu-o na vertical. O que fez o tabaco de cigarro cair no chão. Ele teve mais sucesso no cigarro seguinte. Voltou à sala de estar e se sentou junto de uma mesinha menor à esquerda da teletela. Da gaveta da mesa, sacou uma caneta, um vidro de tinta e um livro grosso, de formato A4, em branco, com capa vermelha marmorizada. Por algum motivo, a teletela na sala de estar estava em uma posição incomum. Em vez de estar posicionada como era normal, na parede do fundo, onde poderia comandar o recinto inteiro, ela estava na parede mais longa, em frente à janela. Num dos lados dela havia uma alcova rasa superficial em que Winston estava sentado e que, quando os apartamentos foram construídos, provavelmente haviam sido feitas para estantes de livros. Sentado naquela alcova e posicionando-se bastante para trás, Winston conseguia ficar fora do alcance da teletela, ao menos em termos de visão. Ele poderia ser ouvido, é claro, mas desde que permanecesse naquela posição, não poderia ser visto.
Em parte, foi a geografia incomum do recinto que lhe sugeriu a coisa que ele estava prestes a fazer. Mas o livro que ele havia acabado de tirar da gaveta também sugeria isso. Era um livro de anotações particularmente bonito. O papel liso e cremoso, um pouco amarelado pelo tempo, era de um tipo que não era mais produzido há ao menos 40 anos. Ele poderia adivinhar, no entanto, que o livro de anotações era muito mais antigo que aquilo. Ele o havia visto na vitrine de uma lojinha de cacarecos numa parte miserável da cidade, exatamente onde ele não se lembrava com exatidão. E fora atingido de imediato por um desejo sobrepujante de possuí-lo. Membros do partido não deviam entrar em lojas comuns. Praticar o mercado livre, chamava-se. Mas a norma não era cumprida com muita rigidez, porque havia diversas coisas, como cadarços ou lâminas de barbear, que eram impossíveis de conseguir de qualquer outra forma. Ele deu uma rápida olhadela para os dois lados da rua. Então escapuliu para dentro e comprou o livro para anotações por US$ 2,50. Naquela altura, ele não estava ciente de desejá-lo por nenhum motivo em particular. Ele o carregou com culpa para casa em sua pasta. Mesmo com nada escrito, era uma propriedade comprometedora. O que ele estava prestes a fazer era criar um diário. Isso não era legal. Nada era ilegal, já que não havia mais leis. Mas, se detectado, era razoavelmente certo que seria punível por morte, ou ao menos 25 anos em um campo de trabalho forçado. Winston encaixou a pena na caneta e a chupou para limpar a graxa. A pena era um instrumento arcaico, raramente usada mesmo para assinaturas, e ele tinha obtido uma, de forma furtiva e com alguma dificuldade, apenas por um sentimento de que o lindo papel cremoso merecia que se escrevesse nele com uma pena de verdade, em vez de ser rabiscado com um lápis tinta. Na verdade, ele não tinha o costume de escrever à mão. Exceto por alguns bilhetes muito curtos, era normal falar tudo ao ditafone, o que era, é claro, impossível para o presente propósito. Ele mergulhou a pena na tinta e então hesitou por apenas um instante. Um tremor lhe atravessou as entranhas. Marcar o papel era o ato decisivo. Em pequenas letras desajeitadas, ele escreveu: 4 de abril, 1984. Ele se recostou. Um senso de impotência completa desceu sobre ele. Para começar, ele não tinha certeza alguma de que era 1984. Deveria ser perto daquela data, já que ele tinha bastante certeza de que tinha 31 anos e acreditava ter nascido em 1944 ou 1945. Mas naquela época não era mais possível definir qualquer data com precisão de 1 ou 2 anos. Para quem a dúvida lhe ocorreu de súbito, ele estava escrevendo este diário. Para o futuro, para aqueles que ainda não haviam nascido. Sua mente pairou por um momento ao redor da data duvidosa da página. E então deparou-se com um tranco com a palavra em novilíngua duple pensar. Pela primeira vez, a magnitude do que ele havia começado lhe sopesou. Como alguém poderia se comunicar com o futuro? Era por sua própria natureza impossível. Ou o futuro seria como o presente, em que ele não ouviria a Winston, ou seria diferente dele e seu predicamento insignificante.
Por algum tempo ele ficou sentado mirando o papel de forma estúpida. A teletela havia mudado para música militar estridente. Era curioso que ele parecia não apenas ter perdido o poder de se expressar, mas até mesmo esquecido o que é que originalmente queria dizer. Nas últimas semanas, ele estivera se preparando para esse momento e nunca havia passado pela sua cabeça que qualquer coisa seria necessária além de coragem. A escrita em si seria fácil. Tudo o que tinha que fazer era transferir ao papel um interminável monólogo inquieto que corria em sua mente fazia literalmente anos. Neste momento, no entanto, até mesmo o monólogo havia secado. Ademais, a úlcera varicosa havia começado a coçar de forma insuportável. Ele não ousou coçá-la, porque, se o fizesse, ela sempre inflamava. Os segundos tic-taqueavam. Ele não estava ciente de nada além do vazio da página à sua frente, a coceira da pele acima do tornozelo, o estouro da música e uma leve ebriedade causada pelo gin. De súbito, começou a escrever por puro pânico, mal ciente, de forma imprecisa do que colocava no papel. A caligrafia pequena, mas infantil, se dispersava para cima e para baixo da página, abrindo mão inicialmente das letras maiúsculas e, enfim, até mesmo dos pontos finais. 4 de abril, 1984. Noite passada no cinema. Só filmes de guerra. Um muito bom de um navio cheio de refugiados sendo bombardeado em algum lugar no Mediterrâneo. Audiência muito entretida, com tomadas de um grande homem gordo imenso tentando fugir nadando com um helicóptero atrás. Primeiro você via o homem chafurdar pela água que nem um golfinho. Então o via pela mira das armas nos helicópteros. Então ele estava cheio de buracos e o oceano ao redor dele ficava cor-de-rosa. E ele afundava como se os buracos tivessem deixado a água entrar. A audiência gritando de rir quando ele afundou. Então você via um bote salva-vidas cheio de crianças com um helicóptero voando acima delas. Havia uma mulher de meia idade que poderia ser judia sentada na proa com um garotinho de uns 3 anos em seus braços. Ele, aos berros, com medo e escondendo a cabeça entre os seios dela, como se tentasse se enfiar para dentro dela, e a mulher passando os braços ao redor dele e o confortando, apesar de ela mesma estar azul de medo, o tempo todo cobrindo ele o máximo que podia, como se achasse que seus braços poderiam proteger ele das balas. Então o helicóptero lançou uma bomba de 20 quilos entre eles e uma explosão maravilhosa, e o bote virou pedaços de madeira. Então houve a linda cena do braço de uma criança subindo alto no ar um helicóptero com uma câmera no nariz. Deve ter seguido a subida e então houve muitos aplausos das poltronas do partido. Mas uma mulher na zona do proletariado de súbito começou a criar uma confusão e gritar que eles não deviam mostrar aquilo na frente de criança nenhuma, não. Deviam, não estava certo, não na frente de crianças, não. Foi até a polícia aparecer, pegar ela. Eu não acho que tenha acontecido alguma coisa com ela. Ninguém se importa com o que os proletários falam. Típica reação de proletariado. Eles nunca. Winston parou de escrever, em parte porque tinha uma cãibra. Ele não sabia o que o havia feito transbordar aquela torrente de bobagem. Mas o engraçado foi que, enquanto ele fazia aquilo,
uma memória totalmente diferente havia se esclarecido em sua mente ao ponto que ele quase sentia igual vontade de registrá-la. Ele então se dava conta, por causa deste outro incidente, que ele havia decidido de súbito ir para casa e começar o diário naquele dia. Havia acontecido naquela manhã no ministério, se algo tão nebuloso poderia ser dito haver acontecido. Eram quase 11 da manhã e no departamento de registro, onde Winston trabalhava, estavam arrastando e agrupando as cadeiras dos cubículos para o centro do salão, na frente da grande teletela, em preparação para os 2 minutos de ódio. Conforme Winston se sentava em uma das fileiras do meio, duas pessoas que ele conhecia de vista, mas com quem nunca falara, irromperam de forma inesperada. Uma delas era uma garota com quem ele frequentemente cruzava nos corredores. Ele não sabia seu nome, mas sabia que ela trabalhava no departamento de ficção. Era presumível, já que ele a havia visto às vezes com mãos sujas de óleo e carregando uma chave inglesa, que ela tivesse algum emprego mecânico em alguma das máquinas de escrever romances. Era uma garota com ares ousados, de cerca de 27 anos de idade, com cabelo grosso, um rosto com sardas e movimentos ágeis e atléticos. A estreita faixa escarlate, emblema da Liga Antissexo Júnior, estava envolta diversas vezes ao redor da cintura do macacão e era justa o suficiente para delinear o formato de seus quadris proporcionais. Winston não havia gostado dela desde o primeiro momento em que a viu. Ele sabia o porquê. Era por causa da atmosfera de quadras de hóquei e banhos gelados e caminhadas em grupo e limpeza mental geral que ela conseguia trazer consigo. Ele antipatizava com quase todas as mulheres, em especial as jovens e bonitas. Eram sempre as mulheres, e em especial as jovens, as integrantes mais fanáticas do partido, as que engoliam as frases de impacto, as espiãs amadoras e farejadoras da heterodoxia. Mas esta garota em particular lhe dava a impressão de ser mais perigosa que a maioria. Uma vez, quando passaram pelo corredor, ela lançou um rápido olhar de esguelha que pareceu perfurá-lo diretamente e, por um momento, o preencheu com um terror negro. Até mesmo a possibilidade de ela ser uma agente da polícia do pensar havia cruzado sua mente. Isso, de fato, era muito improvável. Ainda assim, continuou sentindo um desconforto peculiar que continha medo misturado com hostilidade, sempre que ela estava em qualquer lugar perto dele. A outra pessoa se chamava O'Brien, um membro do núcleo do partido com um cargo tão importante e remoto que Winston tinha apenas uma vaga ideia de sua natureza. Um agito momentâneo passou pelo grupo de pessoas nas cadeiras quando viram o macacão negro de um membro do núcleo do partido se aproximar. O'Brien era um homem grandalhão e corpulento, com pescoço grosso e rosto áspero e comicamente brutal. Apesar da aparência portentosa, ele tinha uma espécie de charme em seus modos. Tinha um tique de rearranjar os óculos no nariz que era curiosamente desarmante. Em alguma forma indefinível, curiosamente civilizado. Era um gesto que, se alguém ainda pensasse nesses termos, poderia lembrar um nobre do século XVIII oferecendo sua caixa de rapé. Winston havia visto O'Brien talvez uma dúzia de vezes em outros tantos anos. Ele se sentia profundamente atraído a ele,
e não apenas porque se intrigava com o contraste entre os modos urbanos de O'Brien e seu físico de lutador premiado. Aquilo era muito mais por causa de uma crença secreta, ou talvez nem sequer uma crença, uma mera esperança, de que a ortodoxia política de O'Brien não era perfeita. Algo em seu rosto sugeria aquilo de forma irresistível. E, de novo, talvez não fosse nem sequer a falta de ortodoxia que estava escrita em seu rosto, mas apenas a inteligência. Mas, de qualquer maneira, ele tinha a aparência de ser uma pessoa com quem se poderia falar, se a pessoa conseguisse, de algum jeito, trapacear a teletela e ficar a sós com ele. Winston nunca fizera o menor dos esforços para checar esse palpite. De fato, não havia como verificar. Naquele momento, O'Brien espiou o relógio de pulso, viu que eram quase 11 da manhã e, evidentemente, decidiu ficar no departamento de registros até o fim dos 2 minutos de ódio. Pegou uma cadeira na mesma fileira de Winston, a alguns assentos de distância. Uma mulher pequena com cabelo cor de areia, que trabalhava no cubículo ao lado de Winston, estava entre eles. A garota de cabelo escuro estava sentada imediatamente atrás. No momento seguinte, um discurso triturante e pavoroso, como uma máquina monstruosa funcionando sem óleo, irrompeu da grande teletela no fundo do recinto. Era um ruído que fazia apertar os dentes e arrepiava o cabelo na nuca. O ódio havia começado. Como de costume, o rosto de Emmanuel Goldstein, o inimigo do povo, havia surgido na tela. Houve vaias aqui e ali na audiência. A pequena mulher de cabelo cor de areia deu um guinchinho de medo e nojo misturados. Goldstein era o renegado e traidor que uma vez, muito tempo antes, quanto tempo antes ninguém lembrava exatamente, havia sido uma das grandes figuras principais do partido, quase no mesmo nível do próprio grande irmão, mas que tinha então se engajado em atividades contra-revolucionárias, sido condenado à morte, escapado e desaparecido misteriosamente. A programação dos 2 minutos de ódio variava a cada dia, mas Goldstein sempre estava lá. Nunca deixava de ser a figura principal. Era o traidor primordial, o primeiro profanador da pureza do partido. Todos os crimes subsequentes contra o partido, todas as deslealdades, atos de sabotagem, heresias, desvios, brotavam diretamente de seus ensinamentos. Ainda estava vivo e arquitetando suas conspirações em algum canto ou outro, quiçá em algum lugar além-mar, sob a proteção de seus financiadores estrangeiros, talvez até mesmo, era um rumor ocasional, em algum esconderijo na própria Oceânia. O diafragma de Winston estava apertado. Ele nunca poderia ver o rosto de Goldstein sem uma mistura dolorosa de emoções. Era um rosto judeu magro, com uma grande auréola fofa de cabelo branco e uma pequena barba de bode. Um rosto inteligente e, de alguma forma, inerentemente detestável, com um tipo de bobeira senil no longo nariz magro, em cuja ponta um par de óculos se acomodava. Lembrava o rosto de uma ovelha e a voz também tinha um quê ovino. Goldstein fazia seu costumeiro ataque venenoso às doutrinas do partido, um ataque tão exagerado e perverso que uma criança conseguiria ver a natureza real dele e, ao mesmo tempo, plausível apenas o suficiente para preencher a pessoa com uma sensação alarmada de que outras pessoas menos estáveis mentalmente que ela mesma poderiam ser arrebatadas por aquilo. Ele estava abusando do grande irmão, denunciando a ditadura do partido,
demandando conclusão imediata dos acordos de paz com a Eurásia, defendendo a liberdade de expressão, liberdade da imprensa, liberdade de associação, liberdade de pensamento, gritando com histeria que a revolução havia sido traída. E tudo isso numa fala polissilábica rápida, que era uma espécie de paródia do estilo habitual dos oradores do partido e até continha palavras da novilíngua. Mais palavras na novilíngua, de fato, do que qualquer membro do partido normalmente usaria na vida real. E durante todo esse tempo, para que ninguém tivesse qualquer dúvida sobre a realidade que a baboseira manipuladora de Goldstein encobria, atrás da cabeça dele, na telha dela, havia colunas sem fim do exército da Eurásia marchando, fileira após fileira de homens com ares sólidos e com rostos asiáticos sem expressão, que chegavam à superfície da tela e desapareciam, para serem substituídos por outros idênticos. O abafado som rítmico das botas dos soldados formavam a trilha sonora da voz balida de Goldstein. Antes do ódio prosseguir por 30 segundos, exclamações incontroláveis de raiva explodiam de metade das pessoas do recinto. O rosto ovino e satisfeito consigo mesmo na tela e o poder aterrorizante do exército eurasiano por trás dele eram demais para suportar. Além disso, a visão ou até a ideia de Goldstein produziam automaticamente medo e raiva. Ele era um objeto de ódio mais constante do que a Eurásia ou a Lestásia, já que, quando a Oceânia estava em guerra contra uma dessas potências, ela estava, em geral, em paz com a outra. Mas o que era estranho era que, apesar de Goldstein ser odiado e desprezado por todos, apesar de todos os dias e milhares de vezes por dia, em plataformas, na teletela, em jornais, em livros, suas teorias serem refutadas, estraçalhadas, ridicularizadas, expostas ao olhar geral como o lixo lamentável que eram, apesar de tudo isso, sua influência nunca parecia diminuir. Sempre havia novos trouxas esperando para serem seduzidos por ele. Todos os dias, espiões e sabotadores, agindo sob suas ordens, eram desmascarados pela polícia do pensar. Não havia dia sem essa notícia. Ele era o comandante de um vasto exército sombrio, uma rede subterrânea de conspiradores dedicados a derrubar o Estado. A Irmandade, aparentemente, era o nome. Também havia histórias sussurradas de um livro terrível, um compêndio de todas as heresias que Goldstein escrevera e que circulava de forma clandestina aqui e ali. Era um livro sem título. As pessoas se referiam a ele, quando se referiam, apenas como o livro. Sabia-se dessas coisas apenas por rumores vagos. Nem a Irmandade, nem o livro eram assuntos que qualquer membro comum do partido mencionaria se tivesse como evitar. No seu segundo minuto, o ódio subiu ao frenesi. As pessoas saltavam para cima e para baixo nos assentos e gritavam a plenos pulmões no esforço de cobrir a enlouquecedora voz de balidos vindo da tela. A pequena mulher de cabelo cor de areia ficara rosa brilhante e sua boca se abria e fechava como a de um peixe fora d'água. Até mesmo o rosto de O'Brien estava ruborizado. Ele estava sentado, muito rígido na cadeira, o peito poderoso inchando e tremendo como se estivesse resistindo ao ataque de uma onda. A garota de cabelo escuro atrás de Winston havia começado a gritar: "Porco!
Porco, porco! E de súbito pegou um pesado dicionário de novilíngua e o lançou na teletela. Ele atingiu o nariz de Goldstein e quicou. A voz continuou inexoravelmente. Em um momento lúcido, Winston deu por si gritando com os outros e batendo o calcanhar com violência na trave da cadeira. O aspecto horrível dos 2 minutos de ódio não era a pessoa ser obrigada a fazer parte, mas o contrário. Era impossível evitar se juntar. Dentro de 30 segundos, qualquer fingimento sempre se tornava desnecessário. Um êxtase pavoroso de medo e vingança, um desejo de matar, torturar, quebrar rostos com uma marreta parecia fluir por todo o grupo como uma corrente elétrica, transformando as pessoas, mesmo contra a própria vontade, em lunáticas careteiras aos berros. E ainda assim, a raiva que se sentia era uma emoção abstrata, sem direção, que poderia ser dirigida de um objeto para outro, como a chama de um maçarico. Assim, em dado momento, o ódio de Winston não estava voltado contra Goldstein de forma alguma. Pelo contrário, voltava-se contra o grande irmão, o partido e a polícia do pensar. E, em momentos assim, ele enviava sua simpatia ao solitário herege ridicularizado na tela, único guardião da verdade e da sanidade em um mundo de mentiras. E ainda assim, no instante seguinte, unido com as pessoas ao seu redor, tudo que era dito de Goldstein lhe parecia verdadeiro. Em momentos assim, seu ódio secreto do grande irmão se transformava em adoração, e o grande irmão parecia se avultar, um protetor invencível e destemido, em pé como uma rocha contra as hordas da Ásia, e Goldstein, apesar de seu isolamento, sua impotência e da dúvida que pairava sobre sua própria existência, parecia ser algum feiticeiro mais sinistro, capaz de, com o mero poder de sua voz, arruinar a estrutura da civilização. Era até mesmo possível, em momentos, mover o ódio de uma pessoa para lá ou para cá com um ato voluntário. De súbito, com o tipo de esforço violento com que alguém afasta a cabeça do travesseiro para fugir de um pesadelo, Winston conseguiu transferir o ódio do rosto na tela para a garota de cabelo escuro atrás dele. Lindas alucinações vívidas brilharam por sua mente. Ele a açoitaria até a morte com um cacetete de borracha. Ele a amarraria nua a uma estaca e a encheria de flechas como São Sebastião. Ele a arrebataria e cortaria sua garganta no momento do clímax. Melhor do que antes, no entanto, ele se deu conta de por que a odiava. Ele a odiava porque ela era jovem e bela e sem sexo, porque ele queria ir para a cama com ela e nunca o faria, porque ao redor de sua doce cintura flexível, que parecia pedir que você envolvesse com o braço, havia apenas a odiosa faixa escarlate vermelha, símbolo agressivo de castidade. O ódio chegou ao seu clímax. A voz de Goldstein havia se tornado de fato o balido de uma ovelha. Por um instante, o rosto se transformou no de uma ovelha. Então, a cara ovina se fundiu à figura de um soldado da Eurásia que parecia avançar, imenso e terrível, a metralhadora rugindo e parecendo saltar da superfície da tela, de forma que algumas pessoas na primeira fileira, de fato, se encolheram para trás. Mas, no mesmo momento, arrancando um imenso suspiro de alívio de todos, a figura hostil
dissolveu-se no rosto do grande irmão. Cabelos negros, bigode negro, cheio de poder e calma misteriosa, e tão vasto que quase lotava a tela. Ninguém ouvia o que o grande irmão dizia. Eram apenas umas poucas palavras de encorajamento, o tipo de palavra dita às margens da batalha, não distinguíveis individualmente, mas restauradoras de confiança pelo fato de serem ditas. Então o rosto do grande irmão se dissipou de novo, e em seu lugar os três lemas do partido surgiram em letras maiúsculas em negrito. Guerra é paz, liberdade é escravidão, ignorância é força. Mas o rosto do grande irmão pareceu persistir por diversos segundos na tela, como se o impacto que causava nos globos oculares de todos fosse vívido demais para apagar de imediato. A pequena mulher, com o cabelo cor de areia, havia se atirado adiante, apoiada no encosto da cadeira à sua frente. Com um murmúrio trêmulo que soava parecido com "Meu Salvador!", estendeu os braços para a tela. Então ela enterrou o rosto nas mãos. Era aparente que murmurava uma oração. Naquele momento, o grupo inteiro de pessoas iniciou um profundo canto lento e rítmico de G, I, G, I, de novo, bem devagar, com uma pausa longa entre o G e o I. Um pesado uníssono em surdina, de algum modo curiosamente selvagem, e parecia possível ouvir no fundo algo que soava como o bater de pés nus e o pulsar de gongos. Talvez tenham mantido isso por cerca de 30 segundos. Era um refrão que com frequência se ouvia em momentos dominados pela emoção. Em parte, era um tipo de hino à sabedoria e à majestade do grande irmão, mas era ainda mais um ato de auto-hipnose, um afogar deliberado da consciência por meio de ruído ritmado. As entranhas de Winston pareceram esfriar. Ao longo dos 2 minutos de ódio, ele não conseguia deixar de compartilhar do delírio geral, mas o canto subhumano de G-I, G-I, sempre o preenchia de horror. É claro que ele clamava com o resto. Era impossível fazer o contrário. Dissipar seus sentimentos, controlar o rosto, fazer o que todo mundo estava fazendo era uma reação instintiva. Mas havia um esforço de um par de segundos durante os quais a expressão nos seus olhos poderia ter concebivelmente o traído. E foi exatamente neste momento que a coisa significativa aconteceu, se de fato aconteceu. Momentaneamente, ele pescou o olhar de O'Brien. O'Brien havia levantado. Ele havia sacado os óculos e estava no ato de reposicioná-los no nariz com um gesto característico. Mas houve uma fração de segundo em que seus olhos se encontraram e por toda a duração daquela troca, Winston soube, sim, ele sabia, que O'Brien estava pensando o mesmo que ele. Uma mensagem inconfundível havia passado. Era como se suas duas mentes houvessem se aberto e os pensamentos fluíssem de uma para outra pelos olhos. Estou com você. O'Brien parecia estar dizendo. Sei precisamente o que sente. Sei tudo a respeito de seu desdém, seu ódio, seu nojo. Mas não se preocupe. Estou do seu lado. E, enfim, o vislumbre de inteligência partiu e o rosto de O'Brien estava inescrutável como o de todos os outros. Aquilo foi tudo e ele já não tinha certeza de que havia acontecido. Incidentes assim nunca tinham qualquer sequência.
Tudo o que faziam era manter viva nele a crença ou esperança de que outros além dele eram os inimigos do partido. Talvez os rumores de vastas conspirações subterrâneas fossem verdadeiros, afinal de contas, talvez a Irmandade de fato existisse. Era impossível, apesar de prisões e confissões e execuções sem fim, ter certeza de que a Irmandade não era apenas um mito. Em alguns dias ele acreditava nela, em outros não. Não havia evidência, apenas vislumbres fugazes que poderiam significar qualquer coisa ou nada. Punhados de conversas entreouvidas, rabiscos fracos em paredes de banheiro, uma vez, inclusive, quando dois estranhos se encontraram, um pequeno movimento das mãos que parecera ser um sinal de reconhecimento. Era tudo adivinhação. Muito provavelmente ele havia imaginado tudo. Ele havia voltado para seu cubículo sem olhar para o O'Brien de novo. A ideia de retomar seu contato momentâneo mal cruzava sua mente. Teria sido inconcebivelmente perigoso, mesmo se ele soubesse como organizar aquilo. Por um segundo, 2 segundos, eles haviam trocado um olhar ambíguo, e este era o fim da história. Mas mesmo aquilo era um momento memorável na solidão trancada em que se tinha de viver. Winston despertou, arrumou a postura na cadeira, soltou um arroto. O gin subia do estômago. Os olhos focaram de novo a página. Ele descobriu que, enquanto estava sentado em devaneios, também estivera escrevendo como se numa ação automática. E não era mais a caligrafia amontoada e desajeitada de antes. A pena havia deslizado com voluptuosidade pelo papel suave, escrevendo em grandes letras maiúsculas ordenadas. Abaixo, grande irmão, abaixo, grande irmão, abaixo, grande irmão, abaixo, grande irmão, abaixo, grande irmão. E de novo, preenchendo meia página. Ele não conseguiu conter uma pontada de pânico. Era absurdo, já que a escrita destas palavras em particular não era mais perigosa do que o ato inicial de começar o diário. Mas, por um momento, ele se sentiu tentado a arrancar as páginas estragadas e abandonar a iniciativa inteira. No entanto, não fez isso, porque sabia que era inútil. Quer ele escrevesse abaixo o grande irmão, ou se abstivesse de escrever, não fazia diferença. Quer ele seguisse com o diário, quer não prosseguisse com ele, não fazia diferença. A polícia do pensar o capturaria do mesmo jeito. Cometera, ainda teria cometido, mesmo se não tivesse colocado a pena no papel, o crime essencial que continha todos os outros em si. Crime pensar. Era como chamavam. Crime pensar. Não era uma coisa que se poderia esconder para sempre. O sujeito poderia escapulir com sucesso por um tempo, mesmo anos, mas mais cedo ou mais tarde estavam destinados a capturá-lo. Era sempre à noite. As prisões invariavelmente aconteciam à noite. O puxão súbito para fora do sono, a mão brusca sacudindo seu ombro, as luzes fuzilando os olhos, o círculo de rostos brutos ao redor da cama. Na vasta maioria de casos, não havia julgamento, nenhum relatório sobre a prisão. As pessoas apenas desapareciam, sempre à noite. O nome era removido de registros. Cada registro de tudo que o sujeito já havia feito era apagado. Sua antiga existência era negada e, então, esquecida. O sujeito era abolido, aniquilado. Vaporizado era a palavra mais usada. Por um momento, ele foi tomado por uma espécie de histeria. Começou a escrever em bagunçados rabiscos às pressas.
Vão atirar em mim, eu não ligo. Vão atirar na minha nuca, eu não ligo. Abaixo, grande irmão, eles sempre atiram na nuca da pessoa, eu não ligo. Abaixo, grande irmão. Ele se recostou, com leve vergonha de si mesmo, e baixou a pena. No momento a seguir, ele tomou um susto violento. Houve uma batida na porta. Já? Ele ficou sentado imóvel, como rato, na esperança fútil de quem quer que fosse pudesse ir embora depois de uma única tentativa. Mas não, as batidas se repetiram. O pior de tudo seria se demorar. Seu coração batucava como um tambor, mas o rosto, por força do hábito, provavelmente estava sem expressão. Ele se levantou e foi para a porta com movimentos pesados.